Boa noite, iniciando mais uma live do IARGS, nesse mês de agosto, que é o nosso mês dos advogados, o mês de comemoração ao início dos cursos jurídicos no Brasil, no ano de 1827. Boa noite, Terezinha, que me acompanha sempre, minha parceira. Hoje nós teremos a doutora Kalin Kogo Rodrigues conversando conosco sobre as novas tecnologias e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ver o que a doutora Kalin vai nos falar, porque o futuro caiu sobre as nossas cabeças. Lembrando a todos que o nosso canal do YouTube já tem 364 inscritos. O Instagram já tem 2.126 inscritos. Boa noite, doutora Kalin, eu já vou te chamar. Só vou terminar aqui de dizer os inscritos. O Facebook tem 3.186 inscritos e o Twitter 499 inscritos. Então, por favor, sigam a gente nas redes sociais, inscrevam-se no canal do YouTube, cliquem no sininho para ativar as notificações e curtam todas as publicações, todas as lives, todas as videopalestras, está tudo no canal do YouTube. E também no site do IARGS, www.iargs.com.br. A doutora Sulamita Santos Cabral, diretora do IARGS, e toda a diretoria saúdam a todos que estão assistindo a live, então vamos convidar a doutora Kalin, que é a palestrante de hoje, para participar conosco. Já estou chamando ela, se ela se conecta. Boa noite! Olá, boa noite. Olá, olha que linda! Tudo bem, doutora? Tudo, e daí, como é que estamos? Tô com saudades tuas, né? Não te vi Também mais, só falo no WhatsApp. estou online agora, né? A gente Só está num novo online. normal. Hoje eu recebi, como é que é, uma mensagem de uma amiga que chega de situações bombásticas, de coisas anormais, entendeu? A gente só quer voltar para a rotina, para a normalidade. Sem ter, assim, uma grande surpresa a cada dia, né? Isso, Ou, isso. ou pelo menos acordar Gafanhotos, pensando o que vai vir sim, hoje? pandemia, Qual é o probleminha de hoje, né? sim, sim. Doutora, o que a gente tem de... Bom, novas tecnologias no ramo do direito temos milhares. E aí vem a lei da Geral de Proteção de Dados para dar uma segurada nesse uso dos dados de todo mundo que usa as redes sociais e usa a internet. Como é que vai funcionar isso aí, doutora Kalin? Não li teu currículo, só um minutinho. Não tem problema. Não, tem problema sim. A doutora Kalin é advogada associada do IARGS, mestre em Direito Constitucional Contemporâneo pela Universidade de Santa Cruz, a Unisc, mestre em Direitos Humanos pela Universidade do Minho, a UMinho, especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Direito pelo Instituto do Ensino Superior de Santo Ângelo, conselheira seccional suplente da OAB Rio Grande do Sul, membro da primeira Câmara da OAB, Rio Grande do Sul também, conselheira fiscal do Observatório Social de Porto Alegre, assessora do presidente do Fórum dos Conselhos do Rio Grande do Sul e professora universitária. Falando de novo, novamente vou falar o título, As Novas Tecnologias e a LGPD. Sim. Bom, Ana, mas antes da gente iniciar, eu quero fazer um agradecimento, tá? Para ti, para Terezinha, Eu é que tenho que te agradecer, tu já né? sabe isso, né? Pelo convite, pelo incentivo por participar dessa live, né? Porque, pessoal, eu não queria, vou confessar. Ela não queria, é E assim, verdade. ó, parabenizá-las pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, porque não é fácil, né? Vocês estão Não. aqui todas as terças, todas as quintas, tratando de todos os temas, então é toda uma dedicação e estudo também, né? Porque tu tem que dar uma Sim, olhada, pelo menos no tema, para vir acompanhar e fazer a mediação. Né? Então, quero parabenizar, dizer que vocês são guerreiras, assim, ó, então, de parabéns, e o Iargues também. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui de coração à doutora Sulamita, que é uma mulher fantástica,
tá? E não simplesmente só pela live, mas porque graças à doutora Sulamita, hoje eu posso compartilhar, me foi possibilitado ingressar nessa família que é o IARGS, tá? E onde eu fui tão acolhida, fui acolhida com tanto carinho, com tanta amor, porque nós somos amáveis, né? Os nossos encontros são encontros de amigos, então eu tô sentindo muita falta dos nossos almoços, das nossas reuniões. Tomara que tudo isso passe e que a gente possa retomar, tá? E então, agora entrando no nosso tema, os avanços da tecnologia, das novas Kali, eu tecnologias. vou te interromper só um pouquinho. Tu consegue ler as mensagens? Mais ou menos. Tá, então eu vou te lendo, porque a doutora Sulamita colocou boa noite a todas, minha saudação a Kalin, que hoje nos prestigia com esse importante tema. A Terezinha te agradeceu pela menção, a Melissa Teles está dizendo saudade de vocês, a Michele, tema muito atual, Michele Seade, ansiosa pela live, lindo trabalho, a Melissa colocando aqui. Eu vou, de vez em quando, eu vou dando uma lindinha, ó. Ah, a doutora Sulamita está cumprimentando a mim. Obrigada, doutora. Tá bom. Vamos lá. A gente vai trabalhar a respeito dos avanços das novas tecnologias no mundo jurídico, né? Que esse tema há muito tempo me inquieta. E se por um lado isso me encanta, por outro também me assusta. Eu vou ser bem honesta aqui, eu me assusto um pouco com todo esse processo tão rápido que você tem hoje de avanço das novas tecnologias, tá? Onde a gente tem uma necessidade de conhecimentos jurídicos, teóricos, vinculado às novas tecnologias, direito digital, compliance, e nisso tudo um desenvolvimento de aptidões que são diferentes à advocacia, são estranhas de certa forma à advocacia. Tá? Mas fazem parte da nossa realidade, a gente não pode se furtar de trabalhar essas situações, tá? Ao mesmo tempo que essas novas tecnologias elas vêm trazendo oportunidades para a advocacia, tá? Que são essa mudança de padrões, ela traz novas oportunidades, que sejam em função do direito digital, agora com LGPD, que eu posso trabalhar com multi-PO, né? Smart contracts. Então, são muitas situações que nós não tínhamos até então. Né? Então, se exige do advogado muito mais. O profissional do direito hoje, para trabalhar nessa área de direito digital, ele tem que saber um pouco além do que a gente aprendeu na faculdade. Tá? Por outro lado, ele também me assusta porque essa mudança de padrão, essa transformação digital, ela também parece nos afastar de certa forma, tá? Nos excluir, excluir aqueles que não se adequarem a essa nova realidade. Eu participei o ano passado de um evento, no início do ano, eu acho, já não me lembro mais, estou perdida no tempo, que o Felipe promoveu, que hoje palestrou, né, estava no canal do IARGS, que é o nosso presidente da Comissão de Direito e Tecnologia, e o palestrante, que foi o Felipe também, que é de Santa Catarina, agora eu não lembro o sobrenome, o Felipe olhou e lá no meio da palestra ele disse assim, o doutor Martinez fez uma pergunta para ele e ele disse assim, olha, doutor, a tecnologia ela não pede licença, ela pede desculpas. Na hora aquilo me chocou. E é verdade. A tecnologia, essa transformação que a gente vem vivendo hoje, ela não pediu licença. Ela simplesmente chegou e tomou conta. Né? E a gente está tendo que se adequar. Mas eu tenho comigo uma situação que a gente não pode deixar ninguém para trás. Então eu me preocupo muito com esses colegas que não estão preparados ainda para essa transformação digital ou que simplesmente não gostariam de vivê-la e hoje estão sendo obrigados a viver dessa forma, né? A se adequar para conseguir exercer a sua atividade. Então isso é uma coisa que vem me incomoda muito. Aí a jurimetria, é blockchain, é smart contracts, é segurança jurídica, é criptomoedas. Para tudo isso, eu preciso ter uma especialização. Eu preciso entrar, viver esse mundo de novas tecnologias. Eu preciso saber por quê, como são feitas. Tem que estudar, né? É mais um campo para estudar.
eu tenho que estudar e tenho que viver em outro mundo que não é um mundo real físico só. Eu tenho que começar a viver nas redes, a conhecer um pouco de inteligência artificial. Eu tenho que conhecer o mundo digital, É né? verdade, sim. Então, assim, Logaritmos, logaritmos, essa palavrinha me assusta. eu também. Eu acho tudo encantador, mas me assusta tudo, eu fico É, apavorada. tudo, tudo. Assim, ó, eu achava que essa transformação digital, como a grande maioria, eu sabia que é inevitável, que ela ia acontecer, que ela ia bater na nossa porta. Mas que isso estava no futuro. Só que esse meu dilema, não, só que Lá a transformação adiante. digital está acontecendo agora, né? E aquele meu dilema de hora te quero, hora não te quero, se agravou com a pandemia. Porque a pandemia, ela acabou adiantando, né? Fazendo com que, antecipando muito o cenário que já era previsto, mas que a gente não estava preparado ainda. Nós pensávamos nisso para 10 anos, 5 anos, Sim, né? Não, para agora. Só que aconteceu para ontem agora, ficou, né? né? Então, assim, ó, na pandemia, nós, enquanto sociedade, tivemos que nos adequar. A gente conversa por WhatsApp direto, né? Ou as nossas reuniões são por Zoom. Então, são vários aplicativos que a gente usou para se manter. Ai, pede comida pelo aplicativo. Vai no mercado, não vai no mercado, Não vai pede pelo mais, é. aplicativo. Não vai na farmácia, pede pelo aplicativo. Então, o celular e a internet. Hoje eu não sei mais o que eu faria sem o celular e a internet, né? Então, a gente está reconstruindo a forma de se comunicar. Falaste com a Viviane Viegas, que é a delegada, fez uma... Teve uma live muito legal com a doutora Viviane. Isso, Muito e a legal, Viviane muito já falou nessa interessante. questão de comunicação, lembra? Sim, Né? sim. Então, falando nessa questão de reconstrução, de como é que são os nossos processos de comunicação hoje. Nós tivemos que nos adequar. E a advocacia também, o judiciário Sim. também, né? E o que é essencial nesse processo? A tecnologia. E também não vai ser diferente para nós no judiciário, né? Na advocacia. Não tem Então, como. assim, ó, em menos de um semestre, a nossa vida mudou. Não resta dúvida disso. Né? Não resta As dúvida. reuniões e atendimento lá com o computador. Kalin, desculpa, para mim trancou aqui, para ti não? Deu uma trancadinha, eu É que acho. entrou uma ligação para mim, vou te pedir desculpas, mas a gente Não, não tem tranquilo. como impedir essa. Sim, sim, né? Então, são uma série de coisas que comprovam que a transformação digital vem impactando muito, não só a sociedade, mas a advocacia também, obrigando essa adaptação tanto daqueles colegas que já vinham trabalhando com tecnologias jurídicas e aqueles que também não queriam saber de trabalhar com Sim. TICs, que estavam alheios a essas tecnologias, que tinham um estagiário para lançar os processos online, né? Que o estagiário digitalizava, que o estagiário lançava, ele só ia lá, colocava a senha dele, né? Então, que ainda tinham o hábito de manter o processo físico no escritório, ainda que fosse impresso do que estava judicial. Sim, isso né? mesmo. Eles tiveram que se inserir nesse novo mercado para se manter, nessa nova estrutura para se manter no mercado de trabalho. Então, assim, ó, há uma mudança de mindset, de padrões. E a advocacia nesse processo está se reconstruindo, o direito está se reconstruindo. Eu acho que foi a Flávia Piovesan que falou isso numa palestra que eu assisti, que o direito de antigamente não é mais o direito de hoje. Então, quanto mais a advocacia. Né? O doutor Fabrício Faita colocando aqui pra gente, a pandemia forçou o ingresso no mundo digital, e é verdade, é isso né? que eu ia dizer agora. Ontem o Pedro falava nas nossas prerrogativas digitais. Né? Hoje nós temos que nos preocupar, pós-pandemia, com a questão da prerrogativa digital. Claro.
eu preciso fazer, eu quero garantir a minha participação no julgamento durante todo o processo. Então, durante todo o julgamento, né? Então, são situações para que eu possa garantir não só as minhas, a prerrogativa da advocacia, do advogado, mas também o direito de defesa do meu cliente, né? Então, nesse processo que você vê o que a advocacia, a inclusão digital, ainda que desse jeito um pouco desajeitado, sim, tá? E a resiliência se tornaram necessárias para a nossa sobrevivência. Tá? Então, aquele que não se adaptou, que não está se adaptando e não está tendo resiliência, porque está tendo que ser necessário, né? Tá muito difícil de seguir, se manter, sobreviver, né? Durante esse período. Eu espero que as coisas voltem e que daí a gente tenha essa transformação com um pouco mais do período de transição para possibilitar que os colegas consigam se adequar. Né? Um pouquinho mais de tempo, né? Assim, dá tempo para fazer um curso, para pelo menos a cabeça se... Porque assim, ó, são situações o que a gente tem que criar meios, iniciativas para promover isso, né? Para ajudar nesse processo. Mas foi tudo muito rápido, tá? Mas nesse estado das coisas, em que a gente está tendo tanto contato com os dados do nosso, a gente já tinha, mas muito desses dados eles não entravam ainda nas redes. Eu mantinha isso no escritório, né? Só que as coisas vão mudando e hoje nós já temos os nossos cadastros todos online, todos armazenados em alguns provedores, né? Até por uma garantia de tu já ter aquilo, uma segurança. Só que a segurança, sim, de certa forma, hoje faz o quê? Com que tu tenha que te adequar para garantir essa segurança. Por quê? Porque existe uma necessidade hoje. O que são os dados, os nossos dados pessoais se transformaram. Eu escutei há um tempo atrás, eu não sei quem foi que falou, mas isso já caiu na rede, como você diz, que os dados são o petróleo da vez, tá? São o maior insumo hoje, são ativos de negociação, são dinheiro, são informação. Então, tratados, eles representam o quê? Informação, e informação é dinheiro. Tá? Então, ciente disso, o que você tem? A União Europeia, a longa data, já trabalha essa questão de proteção de dados, né? Acho que há 2 décadas. Quando eu fui fazer o mestrado lá, já tinha mestrado de proteção de dados, tá? E isso já faz bastante tempo. Ou seja, eles já discutiam, eles tinham diretivas, agora eles têm o Regulamento Geral de Proteção de Dados que está vigente desde 2018, se eu não me engano, tá? Que serviu de inspiração para a LGPD. Então, nesse estado das coisas, a gente tem o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados. E o que é essa lei? E por que isso reflete na advocacia também? Porque a critério a gente teria que adequar o nosso trabalho a uma governança digital para que os dados pessoais dos nossos clientes estejam protegidos. Tá? Mas o quê? Então, eu tenho 2 ou 3 frentes. Eu tenho que me adequar para proteger os dados do meu cliente, enquanto escritório, ou sociedade de advocacia constituída, ou mesmo pessoa física, tá? E eu também tenho que estar ligada, porque nesse processo todo, várias oportunidades surgem para a advocacia, tá? Claro. Então, eu tenho que estar o quê? Eu posso trabalhar com um cliente empresa, com um cliente que eu posso ser DPO, ou que eu vou fazer, prestar uma assessoria nessa equipe de adequação para implementar a LGPD, ou ainda aquela pessoa física, aquela pessoa natural, que está tendo o seu direito, que não foi observada essa adequação e que não está tendo protegido ou garantido a proteção dos seus dados pessoais, tá? Então, assim, eu quero falar um pouco a respeito disso. Eu sei que o tema é bem amplo, então eu vou fazer uma noção, assim, a respeito da lei. E eu não sei se vai dar muito tempo. A questão de adequação depende muito do que tem que ser adequado, sim, quais são os sim. dados. Então, eu vou falar um pouco... Nós temos 40 minutos, mais ou menos. Tá? Eu vou falar a respeito da lei e os pontos chaves
tá? Os princípios que daí cada um dentro da sua realidade consegue mais ou menos ter uma noção do que ele precisa cuidar e o que vai ter que ser feito para que aconteça a proteção desses dados, tá? Então, a gente, além dessa questão né, de adequação, nós temos que pensar o quê? Quais são as portas que a LGPD me abre, tá? Principalmente para a jovem advocacia, eu sempre digo que eles têm mais Sim, facilidade. porque é mais um campo, né? Espero que tenham. Tem que ter. Tem que ter. Olha, tem que ter. A Tice Hor está colocando que a LGPD é uma lei principiológica. A Tice trabalha com implementação de LGPD, uma grande advogada e grande amiga. Bom, mas para que serve? O que prevê a LGPD? Para que eu aplico a LGPD? Quem é que implementa? Quais são os princípios? Tá? Que depois a gente vai analisar os princípios, a base legal. Como eu faço essa adequação? Quais são os limites territoriais? Ela está restrita ao Brasil? Não está restrita ao Brasil? Como é que funciona? Tá? Então, a LGPD, ela regula o tratamento de dados pessoais. Mas o que é tratamento para a LGPD? Né? Como eu disse uma cliente minha, assim, doutor, mas o que é tratamento de dados? É tudo, tá? Sim. O conceito legal, ele é bem amplo. Então, é desde de quando eu coleto aquele dado enquanto escritório, sociedade, sim, empresa, tá? Enquanto eu vou coletar até todo o tratamento que seja armazenamento, até a saída desse dado da minha empresa. Elogios para ti, doutora. Tem uma voz linda. O Ricardo está dizendo que tu tem uma voz linda. Muito obrigada, Ricardo. Né? Então, assim, ó, tudo que agora se perdeu. Tudo que é feito, eu acho até fiquei vermelha, Ricardo. Bom, eu já tô no vermelhão, mas eu é do frio, não é de vergonha, porque eu sou muito cara de pau mesmo. Tudo que é feito, desde o momento da captação até ele ser apagado, excluído, é tratamento, tá? Tá. A lei, ela vem inspirada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, que eu falei um pouco antes. Da União Europeia. Que existe na União Europeia. São coisas distintas, tá? Mas, claro, que a aplicação, uma se inspira na outra, tá? Ou seja, a LGPD vai ser aplicada aqui no Brasil e não necessariamente, depois a gente vai ver, mas é uma lei nossa. E o regulamento geral é um regulamento da União Europeia, tá? Existem alguns pontos de convergência, mas são coisas distintas, tá? Mas o que são esses dados pessoais? Eu estou dizendo o quê? Que a LGPD, ela regula o tratamento desses dados pessoais. Eu já falei o que são tratamentos, mas o que são os dados pessoais? São todos os dados? Não, eles são só... Ela protege, a LGPD, ela vai proteger só aqueles dados que eu possa identificar uma pessoa natural, tá? Que possa ser um dado identificado ou identificável. Tá? E daí, o que seriam esses dados? Meu nome, meu CPF, minha identidade, meu ID de computador, os cookies, tá? Sim. E assim, ó, aqueles dados que eles não permitem a identificação, esses dados, eles não são protegidos. Agora, se eu tenho um dado que isolado, ele não permite a identificação, mas unido ao outro, ele torna possível essa identificação, ele vai ser protegido. Tá? Sim. Então, aquela função acaba protegendo ele. Mesmo que ele, a princípio, não deveria ser protegido. Aquela união, ele vai o quê? Se ele for tornar possível a identificação daquela pessoa, ele vai ser protegido. Tá? E assim, hoje a gente está falando tudo, eu estou te falando o que a gente está o que a doutrina diz. Sim. Porque nós não temos nem autoridade nacional de proteção de dados constituída ainda. Então, isso que eu ia te perguntar, houve mais alguma postergação da lei ou ainda não? Eu estava olhando agora e não vi, eu não sei, eu acho que eles não votaram ainda. Porque eu acho que não também, mas também não sei dizer com certeza.
Porque a critério, se eles não votarem, né? Se eles não aprovarem, se eles não ratificarem, se cair a MP, a gente já está com a Lei Geral de Aí já tá Proteção de Dados valendo. valendo, de dados valendo. Só que assim nós não temos autoridade. Então, Pois algumas é. situações podem ser implementadas, outras não. Né? Questão de fiscalização, Olha, multa, a doutora Tice está dizendo que foi foi adiada. adiada de novo. Bom, Eu imaginei que seria, mas não tinha é, certeza. é interessante, assim, já foi nem sei quantas vezes, né? Várias vezes, várias vezes. A lei ela usa a lógica da anonimação de dados. O que é essa anonimação? Tá? A lei só reconhece como anônimo o dado que não é possível de ser identificável. Tá? Ou seja, eu tenho aquele Certo. dado lá, aquele dado que eu te falei, que ele é unido com o outro, ele identifica alguém. Então, aquele dado, ele não é um dado anônimo. Tá? Então, é uma técnica que é feita com a dissociação dos dados do titular. Eu dissociando aquele dado do titular, eu não consigo identificar. Por Tá? exemplo, se eu tirar Exemplo, a minha data de nascimento do meu nome, não tem como saber, porque naquela data várias pessoas podem ter ou um nascido, número num alguma assim. cadastro. Isso, Tá, então aquele dado perdido lá, ele não. Eu não teria uma facilidade de fazer essa identificação, entendeu? Não seria tá. possível identificar, tá? Então, e quais são esses dados pessoais identificáveis, tá? São os dados comuns, que eu falei ali, meu CPF, meu ID, cookies, nananana. Os dados sensíveis, quais são os dados sensíveis? Que daí eu venho que fazem parte desses dados pessoais, que são dados que têm uma proteção mais rigorosa, digamos assim. Que são os dados de origem racial, religiosa, sexual, política, partidária, né? Os dados de saúde, os dados genéticos, os dados biométricos, a nossa digital, Claro. íris, né? Então, esses dados sensíveis, pela sensibilidade que eles têm, eles podem fazer com que o titular venha a sofrer algum tipo de discriminação, né? Racial, Sim, ou de sexual. gênero, tudo. Né? Então, e daí ter um tratamento diferenciado. Ele tem um tratamento diferenciado nas bases legais que depois a gente vai ver ali. Porque essas bases legais trazem como é que a empresa vai tratar esses dados. Tá? Eu preciso ter sempre consentimento? Não, eu não preciso ter sempre consentimento. Agora, na questão dos dados pessoais, esse consentimento, ele tem, digamos assim, um núcleo duro, trazendo lá do direito constitucional. Ele representa aquele núcleo duro. Né? Ele Tá. tem, digamos assim, uma função mais forte, de maior relevo. Tá? Por que eu tenho que saber se é dado comum ou se é dado sensível, de saúde, genético, biométrico? Porque eu preciso que, quando eu for fazer a implementação e trabalhar esses dados, eu já tenho que ter essa noção para trabalhar com base naqueles princípios e determinadas bases legais, tá? Então, por isso que é importante, porque eu não posso aplicar alguns dados, todas as bases para esses dados sensíveis. Em algumas situações, eu vou ter uma alteração ali, tá? Tá. Quando a gente trata desses dados sensíveis e de privacidade, tá? A gente tem que lembrar que a Constituição Federal, que parece, é novo. Não, não é novo. A Constituição Federal já reconhece o direito dos cidadãos titulares à proteção de dados, à intimidade, à privacidade e à liberdade. Lembram lá? Nós Sim. tivemos agora recentemente, acho que em maio, eu não me lembro o número das ADIM, são várias. Lembram da medida provisória 954, que tratou daquela questão do compartilhamento dos dados por empresas de telecomunicação durante a companhia com o IBGE? Aquela ação foi decidida, a doutora Rosa Weber é a relatora, e ela suspendeu, em função ao que suspendeu a MP, reconhecendo que os direitos pessoais, tá? A proteção aos direitos pessoais como direito fundamental.
Sim. Como isso vai? Então, é bem interessante, eu não li todos os votos ainda, mas os debates, assim, assisti parte deles e foi muito interessante. O professor Danilo Doneda sustentou numa das ADINs, que eu não me lembro agora, parece que foi de um partido político. Mas é bem interessante ler o acórdão nesse Adin? caso aqui, da medida provisória 954, que depois eu posso até passar um número. Bom, no voto da ministra Rosa, ela destaca a questão que esses dados, que hoje não há mais dados pessoais insignificantes, Claro. tá? Então, o que é? Quando eu trato de dados pessoais no conceito legal, de acordo com a lei, esses dados hoje eles não são insignificantes. Então, eu tenho dados eu tenho dados pessoais ou que possam Ou fazer a não pessoal. identificação ou não. E também o que eles entendem que esse tratamento, esse processamento, ele pode vir interferir na democracia. Então, é bem interessante o acordo, tá? Bom, importante colocar também, ainda na questão de proteção de dados, tá? Que vai no mesmo sentido da LGPD, que eu acho que vem a favor, fortalecer esse caminho que está sendo trilhado já e que está difícil de começar, porque não se decide quando vai começar ou não, se vai se tornar vigente. Só para tu saber, a doutora Tis colocou que a previsão é 26 de agosto agora. A votação, acho que é. Ou entrar em, não sei se é a votação ou a entrar já em vigor. Agora fiquei na dúvida. Não, se passar a MP, daí só vai entrar em vigor o ano que vem. Tá, Então é. provavelmente vai ser a votação. Deve ser a Que vai votação, ser na tá. próxima, isso que tem os dias de votação na Câmara de. Bom, sim, 2 dias atrás eles tiraram de pauta, né? Foi na terça. Então, eles tiraram de pauta e agora, hoje, voltava. Eu acompanhei à tarde, mas eles tinham outra situação, questão dos servidores públicos, o aumento. Mais ou menos, achei que não... imaginei que não íamos ter essa decisão. Bom, mas tem também tramitando hoje, tá? A PEC 17. A PEC 17, ela propõe a alteração da nossa Constituição com a inclusão da proteção de dados entre os direitos fundamentais, tá? Com uma fixação de competência privativa da União para legislar a respeito da matéria. Então, assim, ó, a proteção de dados hoje está tá, digamos na assim, crista da onda. a gente tem todo um processo assim, ó, que se inaugura uma nova fase dos direitos de proteção de dados, tá? Embora a gente tem que ter eu sempre gosto de falar isso, que sempre dizem, LGPD vem para resolver tudo. Gente, nós já tínhamos muita coisa prevista, tá? No Código Civil, sim, no Código do Consumidor, no ECA, e no próprio Marco Civil da Internet, né? Claro, a LGPD é importante porque ela é mais completa, ela é o que mais se aproxima do Regulamento Geral da União Europeia, né? Ela trata de questões que não eram tratadas, ela une num único, ela fortalece essa questão. Ela mostra o que é todo um trabalho que acabou. Hoje a gente tem a questão do debate da própria PEC, né? Da inclusão da proteção de dados como direito fundamental, tá? A LGPD, que pouca gente fala, ela trata inclusive a questão das crianças, tá? Que eu também tenho que tratar os dados dessas crianças. Claro, pois as crianças estão só na internet, né? Isso, as escolas têm que se adequar, sim, elas têm que se adequar. Então, o que determina, tá? O artigo 14 fala disso, diz que os dados dessas crianças, eles devem ser tratados no melhor interesse da criança, mesmo que esse interesse ainda venha colida com um dos pais. Como isso vai ser, se vai ter intervenção de Ministério Público ou não, coisa a gente não sabe, porque tudo isso é muito novo ainda. Dá critério, sim, tá? Eu tenho que ter nesse tratamento, é a criança que me dá o consentimento? Não, né? São os pais. Então serão os pais que teriam que... E esse consentimento, ele deve ser realizado de uma forma
que a controladora, ou seja, a escola, no caso, no exemplo, ele tem que saber que foi o pai que deu esse Sim, consentimento. tem que ficar Tá? comprovado que foram os pais e não a Isso, um própria dos criança. pais, pelo menos, ou o responsável legal. Tá? Por quê? Porque sempre a responsabilidade pela prova, lá nos princípios de prestação de contas, como a Tícia colocou, é uma lei principiológica, eu Biológica. tenho que dizer o que eu tenho que dizer. A controladora tem que mostrar que ela adotou todas as providências, que ela agiu de forma a não errar, a Sim. não a garantir a segurança jurídica, a segurança daqueles dados, tá? Mas assim, ó, quem é que vai aplicar a LGPD? Quer Quem? dizer, desculpa, eu tô falando aqui agora, eu já tô pulando aqui, que eu olhei nas coisinhas. Eu quero. Quem Para é aí que eu vou te ler então as mensagens, enquanto tu vai procurando aí, que tem várias aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, Era o Leandro. prazo para votação, elas colocaram aqui que é ele 26 de agosto. Putz, O Juliano Quitolina está colocando, Kalin, que orgulho de ter estudado com você. Mas ai, tinha uma Juliano, meu outra aqui que colega. falava que eu queria te ler também. Peraí, só um pouquinho, que é mais em cima, eu acho. Aqui, ó, o Jean Belotto coloca saudade da minha orientadora. A Raquel Valau, saudades, Kalin, parabéns pelo trabalho. Aqui, ó, o CS Instituto, Kalin, ótima profissional. Muitos Ai, que elogios para a doutora Kalin, viu? Como é bom fazer live, doutora Kalin. E a Kelly está colocando, doutora Kalin traz pontos importantes e pouco falados, amando a live. Então, Ai, que bom, que bom. Fico vamos muito lá. feliz com a participação de vocês. Bom, mas quem são as partes, quem são os sujeitos aqui? Porque eu estou falando em titular de dados, em empresa. Quem é que é essa empresa? O titular de dados eu já falei, então, né? Que é aquela pessoa natural. Pessoa natural, titular de dados pessoais, pessoa natural, pessoa física. Tá. Tá? Importante que assim, quando as empresas vêm conversar comigo assim, tá, mas e os meus dados? Sim, tu não é pessoa natural, tu não tem dados pessoais, né? Sim, Então, sim. assim, ó, então as PJs vão ter que recorrer para o direito civil, tá lá escrito, né? Marco a legislação que já tem, né, direito do consumidor, que seja, a gente tem que adequar aqui. A LGPD, quem É são os para pessoa física. o titular, tá? Tá. Que a gente tem o titular de direito de proteção de dados, ou seja, aquele que vai ter seus dados protegidos, seus dados pessoais, é a pessoa física, é a pessoa Tá. natural. E quem é que pode tratar esses dados? Daí eu tenho a possibilidade o quê? De qualquer pessoa jurídica, tá? Tanto privada como pública, com finalidade econômica ou não. Ou seja, a igreja tem que se adequar à LGPD? Tem. Ah, mas a ONG dos cachorros, né? Tem. Tem uma amiga que tem uma ONG de cachorrinho. Ela me disse, não, mas eu exerço atividade não filantrópica, eu não tenho finalidade, eu tenho que botar dinheiro do meu bolso. Não importa. Não, mas não Ela, interessa, né? ela vai ter que se adequar, tá? Sob Sim. as penas da lei. Assim, ó, a UIARGS tem que se adequar, a OAB tem que se adequar, o time de futebol tem que se adequar, a minha padaria aqui da esquina tem que se adequar. Bom, então qualquer pessoa jurídica de direito privado ou direito público, tá? Com ou sem finalidade econômica, vai ter que se adequar à lei. E as pessoas físicas estão isentas? Não. Não, né? Eu, advogado, eu não estou constituída em sociedade. Ó, estão perguntando já aqui, pessoa física pode tratar dados? Pode, nós tratamos. Se eu não estou Pois é. constituída em sociedade de advocacia, eu estou tratando dados. Então, eu também, se eu tratar dados com uma finalidade econômica, eu tenho que me adequar. Então, aqui eu tenho os profissionais liberais, eu tenho nós, a advocacia, né, os psicólogos, ou seja, qualquer pessoa física que Os tratar próprios dados, médicos, os dentistas, porque a gente médicos. faz uma ficha, né, quando vai Isso, e assim, ó, os consultar. médicos trabalham com dados de saúde, né? Exato, Então, ainda na tem grande mais isso. maioria, isso. Então, tem que prestar bastante atenção, tem que ter um cuidado porque esses dados podem fazer com que as pessoas venham sofrer um tipo de discriminação ou, né, expor.
Então, nós precisamos nos adequar também, tá? Mas e quais são os direitos desse titular de dados? Porque eu sabendo quais são os direitos do titular de dados, eu não vou trabalhar aqui a questão das obrigações da empresa, porque daí vai depender de qual seria a controladora, quais são essas PJs ou pessoas físicas que tem que se adequar, tá? Então, a gente vai pelo tempo em função dos direitos do titular de proteção de dados, que é do titular de dados pessoais, que é a nossa pessoa natural, que somos nós também. Somos nós quando a gente compra no iFood, somos nós quando a gente está no Uber, né? Nós estamos na nossa singularidade de pessoa natural. Então, somos nossos dados que estão correndo por aí. Né? Então, o direito de consentimento de tratamento. Mas como que é que... mas Karen, eu já faço isso daí. Eu vou lá, quando eu me incluo, quando eu acesso aquela plataforma, ela faz com que eu tenha que... Aceite ou não aceite, né? Isso, e daí eu clico, isso daí já é o consentimento. É esse o consentimento? Não, não é esse o consentimento. Tá? Então, essas plataformas ainda não estão adequadas. Todas vão se adequar. Provavelmente vocês receberam, né, durante essa semana, eu recebi vários e-mails, mensagens, até do Insta, com adequações de privacidade, tá? Sim. Fazendo o quê? Porque agora tu tem que dizer o quê? Qual é a finalidade? Tá. Quando eu for dar o meu consentimento, ele tem que ser expresso. Eu tenho que dizer, ok, Args, tu pode tratar meus dados. Mas para qual finalidade? Eu tenho que saber qual é a finalidade, tá? Então tem que estar bem claro, e esse já é um dos princípios, o princípio da finalidade. Quando eu for coletar aquele dado, eu tenho que dizer o quê? Qual é que é a finalidade daquela coleta, tá? Isso tem que estar claro para o usuário, tá? Para o titular de dados. E tem que ser fácil para ele fazer isso. Ele não pode ter que sair. Não, isso aí tem que facilitar. Hoje a empresa, o que vai fazer, o controlador, ele tem que facilitar para o usuário, porque ele vai facilitar a vida dele. Claro. Porque daqui a pouco eu vou te falar que eu tenho livre direito de acesso a esses dados. Eu te dei, eu fui lá e disse, ok, tu pode tratar meus dados para te me mandar, né, com o mailing, com uma informação dos eventos, né, e aí vai. Só que daqui um pouco eu vou olhar e dizer assim, olha, eu quero saber o que o IARGS tem meu. Quais são os dados que o IARGS tem, meus dados pessoais que o IARGS está trabalhando. Então, eu vou pegar e vou questionar, IARGS, o que tu tens? Quais são os dados que tu tens, meu? Né? Quais são esses dados? Eu posso pedir uma cópia, eu posso perguntar assim, olha, o acesso ao formato se ele está sendo, se um terceiro está usando ou não, porque às vezes eu tenho um prestador de serviço, eu preciso, né? Então, como é que está sendo feito esse tratamento? Onde é que ele está armazenado? Esses meus dados estão armazenados onde? Tá? Porque pensa assim, ó, que se porventura esses dados estiverem armazenados em determinado local e lá aconteceu o vazamento, quem é que é o responsável? Sim. Foi aquele controlador, aquela empresa que coletou aquele dado. Ela e deixou armazenado naquele local, naquela nuvem. Tem que adotar os cuidados necessários lá pelo princípio da segurança. Tá? Que é o outro princípio. A gente tem o princípio da segurança. Então, ela tem que tomar todos os cuidados. A segurança interna também, com seus próprios funcionários. Eu tenho que saber quais são os funcionários que têm acesso a esses dados. Todos os funcionários da minha empresa têm que ter acesso a esses dados? Ao titular tem que ser garantido sempre, de forma facilitada e com prazo para atender a solicitação. Tá? Que eu não vou entrar nos prazos agora. Tá. A correção dos dados. Bom, eu dei o consentimento, mas eu me mudei. Ou eu verifiquei que aquele dado ali, quando eu coloquei, pode ter digitado errado, ou quando ele foi tratado, aconteceu alguma coisa. Esses dados, eles estão incompletos, inexatos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a correção dos meus dados. É garantido também para o titular do direito a correção dos dados, eles incompletos, inexatos, desatualizados.
tá? Consiste no direito dele solicitar a exatidão, a correção, a atualização desses dados, tá? Porque também perceba que isso daí é uma forma de informar. Tu vai ver que nos direitos do titular fica muito presente a questão do direito lá, do direito consumidor, do princípio da informação, do princípio da transparência. Tem que ter transparência nesse processo, que são princípios da lei também, tá? Então, aqui o direito de não fornecer o consentimento. Bom, eu posso consentir, mas eu não quero consentir, gente. A gente tá na era da liberdade. Né? Eu não Claro, sou não obrigada. quero. E aí? Não quero, não sou obrigada. Eu não sou obrigada a me incluir digitalmente para sobreviver. Mas eu não quero dar total consentimento dos meus dados. Tá? Eu não quero que aquele dado seja trabalhado. Então, é um direito que eu tenho? É um direito que eu tenho. Mas tem que me ser informadas as consequências decorrentes daquele não consentimento, tá? Pode dizer assim, olha, cara, tudo bem, tu não quer me passar teus dados, só que daí tu vai ter um serviço, a plataforma não vai conseguir te oferecer, vou me inscrever, a plataforma não consegue te oferecer um serviço completo. Porque eu preciso da tua localização, um Uber da vida lá, um aplicativo de coisa, tá? De transporte. Eu tenho que... Vai ter restrições no uso do sistema, tá? Tu pode ter uma dificuldade de localização ou coisa assim. Isso tem que ficar claro. Teu acesso é limitado, ok, tá? Mas ainda assim, a gente tem que ser o quê? E aqui, veja, eu tenho a questão da transparência e da informação. Bem fortes, né? Nesse coisa. Meu direito de... Eu vou ter que morrer com essa controladora? É para sempre, né? Isso é para sempre. Nem casamento é para sempre, né? Dá para desistir? Será que dá para desistir lá no meio? Né? Então, assim, ó, esse direito, eu posso revogar a qualquer momento o meu consentimento, tá? Eu não tenho mais interesse que os meus dados sejam tratados por aquela determinada controladora. Então, o que vai acontecer, operadora? Eu vou pedir o quê? De forma gratuita e facilitada, de forma clara, ou seja, que a revogação desse consentimento, tá? Agora, claro, que aquele tratamento que aconteceu anteriormente, né? Isso vai surtir os efeitos legais até às vezes. Sim, né? sim. Então, nesse Vamos sentido. parar aí que eu vou te ler umas mensagenzinhas aqui que tem. A doutora Camila Barros, lá de Pelotas, está dizendo CMA ou AB Rio Grande do Sul presente, que é da Comissão da Mulher Advogada. O doutor Juliano Quitolino está dizendo que recebeu hoje do WhatsApp aquelas autorizações de dados e tal. Sim. Que a gente estava falando anteriormente. O doutor Pedro Alfonsin está dizendo que a professora Kalin é excelente. Muito obrigada, Pedro. Olha o Pedro que eu estava falando há pouco aqui da palestra dele, da live dele de hoje. Foi ótima, foi ótima. Não, e eu tenho que convidar, eu já vou convidar aqui ao vivo o doutor Pedro, tem que fazer outra live sobre direito agrário. Mas eu hoje não consegui chamar ele no WhatsApp, mas eu vou me chamar, doutor Pedro. Ó, também. Isso, tá conseguindo ver, ó. Rodrigo Brandalize, a Gisele dizendo muito bom, Kalin, parabéns. E a Simone agora, show, Kalin. Que bom, obrigada. Eu intimo todo mundo a fazer live, Karen. Agora ela vai querer arrumar outro tema. Agora eu só quero que todo mundo faça live. Bom, e assim, ó, tudo bem, eu quero continuar tratando os meus dados, mas eu não quero mais que aquela determinada empresa trate meus dados, tá? Tem muitas empresas que trabalham com aquele, sabe aquele CRM, que é uma ferramenta relacionada à gestão de relacionamento com o cliente. Bom, eu tenho lá uma determinada plataforma, mas eu quero mudar. Eu acho que Doutora Kalin, agora nós temos uma pergunta mesmo. Ó, o doutor Eduardo Branquier está perguntando. Se não me engano, a lei fala sobre o direito do esquecimento.
Mas tem chegando lá. outro nome. Kalin pode falar disso, tá? Então, Tô vamos chegando, tratar. também vou falar aqui agora, tá? Porque ali é a revogação, mas a gente vai falar também a direito dele ser apagado, o esquecimento. São coisas diferentes. São coisas diferentes, tá? Então, assim, a questão da portabilidade. Hoje eu tenho o quê? Eu trabalho com uma determinada plataforma, eu me inscrevi, meus dados estão sendo tratados por essa plataforma, tá? Mas eu não quero mais trabalhar com eles. Só que a gente já tem os meus dados foram tratados e lá tem algumas informações que são relevantes, tá? Para o serviço que eu vou continuar precisando. Sim. Então eu posso pedir o quê? Eu tenho direito à portabilidade dos meus dados. Tá? Então, independente de motivo, é garantido para o titular do direito de dados pessoais solicitar o compartilhamento desses dados. E detalhe, essa portabilidade ela tem que acontecer de uma forma, numa linguagem legível, adequável, porque a gente sabe às vezes que o que como em TI, isso, eles, não é compatível. Não, tem que ser compatível, querido. Dá um jeito. Tem que ser compatível, tá? Tem que ser adequado para o terceiro que venha a que utilize outro programa, algo do tipo. Que venha fornecer aqueles bens e serviços. Ou seja, eu tenho que levar esses meus dados para esse terceiro de uma forma adequada. Não é simplesmente me jogar, entregar ali, olha. Não. Sim. Né? Tem que ser de uma forma estruturada, com uma linguagem comum. Ai, não, mas é que só eu uso essa linguagem. Não, ele tem que fazer isso de forma que, digamos assim, para o sistema médio, né? Sim. Então, do homem médio. Para as pessoas todas compreenderem. Bom, bem, agora que o Eduardo perguntou. Agora trancou. Deu. Tá? Que é o direito ao bloqueio, ou exclusão, o apagamento de dados. Tá? Eu posso usar o esquecimento, esse que ele falou. O esquecimento, tá? Para LGPD, esse seria o sinônimo do direito ao esquecimento do Regulamento Geral de Dados. É um dos pontos que se encontram as leis. Tem vários pontos, né? Mas aqui com um nome diferente. Aqui a gente trabalha o quê? O direito ao bloqueio, ou exclusão, o apagamento desses dados, tá? Então, eu não desejo mais. Então, eu vou pedir o quê? Vou fazer o meu pedido expresso lá, olha, eu não tenho mais interesse, tá? Eu não quero mais ter Facebook. Então, apaga meu perfil. Não gosto mais. Apaga meu perfil, né? Então, isso que eu vou solicitar a eliminação dos dados pessoais da base daquela empresa, tá? Sim. Mas esse direito, ele é absoluto? Também não sei dizer. Ele não é absoluto, porque eu tenho dados necessários, às vezes eu tenho que um contador, né? Sim. Ele tem que encaminhar dados para uma obrigação, atender uma obrigação legal, regulatória. Que aqui o que é uma das bases legais que fazem o que não. Terezinha colocou aqui 8 minutos, Kalin. Eu não olhei mais ali pro computador. Gente, ai. Bom, vou tentar, assim, bom. Então, a gente tem essa questão, não é absoluto, a gente teria que adequar. O direito à informação das empresas públicas e privadas, né? Quem é que o direito de saber com quem essas empresas, com quem está sendo compartilhados os meus dados. Eu tenho direito a saber com quem o controlador compartilha esses meus dados. Aquela questão ali de obrigações legais, regulamentares. Eu preciso saber com quem é o que ele compartilhou e com quem. Tá? E a gente tem que cuidar com a questão do vício de consentimento, tá? Que é importante, porque senão eu não estarei adequado. Eu vou pular todos os princípios. Aqui eu não falei do DPO, tá? Que o DPO pode ser uma pessoa que é quem vai implementar essa lei, como é que vai ser feito. Vai ser uma atividade multidisciplinar, com advogados, analistas de TI, o controlador, que é a empresa, e esse encarregado de proteção de dados. Essa pessoa faz a interface entre o titular de dados e também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não foi constituída, tá? Que seria aquela que vai ter competência
para orientar as empresas de como agir, né? Tem muita coisa que a gente não sabe como vai acontecer, que são até bases legais exclusivas brasileiras, né? Aquela do jeitinho, do lobby, e que tem na LGPD também, né? Na proteção de crédito. Então, são situações que a gente vai ter que ver como vai acontecer. Né? A questão de responsabilidade desse DPO, da empresa, ele sempre tem que mostrar, provar. A doutrina, ainda às vezes, em alguns pontos, não, é divergente se essa responsabilidade ela seria objetiva ou subjetiva. É muito interessante e só a jurisprudência e o tempo, né, e a própria atuação da autoridade nacional vão esclarecer. A questão da abrangência territorial, tá? A exemplo do Regulamento Geral Europeu, aplica-se a todas as empresas que fornecem bens e serviços a titulares de dados no Brasil, independente de onde quer que essa empresa esteja localizada. Tá? Então, a aplicação é extraterritorial. Isso foge um pouco da nossa... quebra um pouco o paradigma, porque a gente está acostumado com aquela questão, né, do nosso cercadinho aqui. Zona de conforto, né? Isso, só que a já está habituado. Rompe essas barreiras, né? Então, a aplicação é extraterritorial. Então, essas empresas, é uma aplicação praticamente transnacional. Independente de onde a empresa estiver, ela vai ter que observar se ela estiver trabalhando com os dados de pessoas aqui, de pessoas aqui. Eu vou citar os princípios, que é a finalidade, que a gente mais ou menos falou: adequação, necessidade, acesso livre, qualidade de dados, a transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilidade e prestação de contas. A questão da implementação, ela é bem importante. Travou aqui. Ah, deu. Quanto tempo? 5 minutos. 5 minutinhos. Bom, tu queres, a gente entra de novo, Kalin? Não, eu acho que o pessoal fica cansa. Depois a gente marca outro. Para falar sobre a implementação. Tá. Então, o que a gente precisa saber? Eu tenho um escritório e eu tenho que me adequar. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu tenho que conhecer minha casa. Eu tenho que saber quais são os dados que eu estou tratando. Quais são os dados que entram nessa empresa? Eu vou ter que mapear todos os dados. São dados sensíveis? Não são dados sensíveis? Como funciona? Eu preciso de todos esses dados. Uma dica: sim, não pegue, não colete dados que você não precisa. Se tu não precisar daquele dado, não assume um risco que não é teu. Não precisa, né? Deixa quietinho. Não precisa. Até então, a gente tinha que ter muitos dados. E nós, na advocacia, acabávamos não trabalhando isso, né? Então, sim, assim, cuida. E a gente trata sempre com muitos dados. Né? Tu tem que informar a finalidade, ver a real necessidade e adequar a tua atividade àquilo ali. Tem que ser adequada àquela coleta, tá? Claro. Então, é a primeira coisa. A partir desse mapeamento, a gente começa a trabalhar a questão de como implementar os processos de adequação. Só que daí vai depender de cada realidade. É fácil? Não, não é fácil. É complexo, mas é necessário. A gente vai ter que se adequar, né? E até para nossa segurança. Né? E as multas, existem multas muito pesadas. A multa vai desde a advertência até a 2% que dá em torno de, com um limite de 50 milhões. Então, os valores são altos, claro. Super alto mesmo. É o que? São situações de 2% do faturamento com esse limite. Só que, assim, são situações extremas. Como também existe a questão do não tratamento, da interrupção de tratamento. Ou até em casos que eu tenho que pegar e excluir todos esses dados. Né? Então, assim, são multas e penas extremamente pesadas que a gente tem que cuidar como vai fazer esse trabalho para não ter um prejuízo maior, né? Então, uma dica, se eu puder dar uma dica. Claro que pode. 2 minutos. Serviços, tá? Então, assim, analise a casa e pegue seus contratos. A gente tem que ver o quê? Quem é que tem acesso aos dados dos meus clientes, tá? E daí ali eu vou fazer o quê? Como é que eu vou gerir essa questão com essas empresas?
tá? Então eu tenho que organizar minha casa, não só com os meus funcionários também, com o cliente, com o funcionário e também com o meu prestador de serviço, até onde ele precisa ter acesso àqueles dados, quais são os Sim. dados e como é que a gente vai gerir isso daí. Está previsto no contrato dele alguma cláusula de responsabilidade? Então tudo isso a gente vai analisar. Eu Vai estou ter que ser. armazenando meus dados em determinado local. Eles estão tomando os devidos Sim. cuidados, eu tenho que ver isso aí também. Se Porque daqui a assegurar. pouco, isso, aquela pessoa natural vai vir, vai me perguntar, e qual foi a diligência que eu adotei? Lá na questão do princípio da prestação de contas, como é que eu vou comprovar que eu diligenciei no sentido de garantir essa proteção jurídica? Acabou. 50 segundos. Tá bem, muito obrigada. Doutora Kalin, te agradeço assim, ó, do fundo do coração. Tu que nos deu essa ideia de lives, me encorajou. Eu falei com a doutora Sulamita. Então, isso aqui tudo é tua responsabilidade. Obrigada, muito obrigada. É nossa, é nossa. Tá? Terça-feira temos live com o doutor Arnaldo Rizardo. Olha a minha responsabilidade, eu vou ter que estudar. Qual é o número da lei? 14.010 de 2020. Socorro! Então, todo mundo terça-feira ligadinho na live. Tá bem.